Vamos lá então para mais 5 questõezinhas aqui do nosso caderno de erros, né? Tentar fazer um vídeo rápido, curto, simples, né? Respondendo questões aqui no MEDQ. Então, se você não conhece o MEDQ, dá uma olhada aqui embaixo, tem na descrição aí o link para você se inscrever, já com desconto, com 10% de desconto e começar aí a responder suas questões. A plataforma é inteligente, ela calcula para você exatamente quais temas você está devendo um pouco, quais temas você está melhor, ela joga um pouquinho as revisões para frente, é uma plataforma maravilhosa, né? Então vamos lá aqui, vamos começar com a primeira questão. Então a gente tem uma questão sobre manifestações extraintestinais das doenças intestinais inflamatórias, né? Doença de Crohn, síndrome inflamatória intestinal, né? Síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa. Ele está perguntando quais são as manifestações extraintestinais mais frequentes. E são as manifestações articulares, né? Que é uma questão bastante simples também, mais a gente acabar gravando esse tipo de informação, né? Mas eu penso também, acho que dá para raciocinar que a gente tem um organismo superinflamatório, né, e um organismo que está liberando imunoglobulina o tempo todo. A possibilidade dessas imunoglobulinas infiltrarem as nossas articulações é alta, né? Então acho que essa é a ideia do porquê que a gente tem manifestação articular com tanta frequência, né? Passamos então para a questão 2 aqui. Questão 2 traz um paciente masculino jovem que tem sepse, né? Então ele teve pneumonia comunitária, está chegando agora na nossa emergência com pressão arterial de 75 por 30. Né? Isso incomoda muito, é uma pressão arterial bem baixa, a pressão arterial média dele aqui, num cálculo básico, né? Então como a gente calcula? 75, que é a pressão arterial sistólica, mais 2 vezes a pressão arterial diastólica. Né? Soma essas duas coisas dividido por 3. Aqui tá dando 40 e tanto, 50 e pouco, na verdade. Não me lembro exatamente qual que é aqui o resultado, mas acho que é 53, alguma coisa assim, ou 50. Enfim, muito abaixo do que o normal, né? Muito abaixo do que o esperado, do que a gente quer que aconteça com esse paciente, que é uma pressão arterial média maior que 70. Né? E aí, o que mais que ele tem? Uma frequência cardíaca que está elevada, naturalmente. Frequência respiratória está elevada também. Satura 95 com a temperatura elevada. Tá uma maravilha, né? Esse meu local de estudos, né? Então, um cara batendo aqui embaixo, aqui um pedreiro trabalhando no vizinho, na vizinha, né? Mas tenho que seguir. E a gente olha para as questões aqui, né? Tava claro que a questão D, que é a alternativa D aqui, seria a correta. Então a conduta inicial deve incluir dosagem de lactato sérico, coleta de culturas, além da infusão rápida de 30 ml de soro fisiológico. Essa questão é boa para fixar e para fixar essas ideias aqui do que a gente precisa fazer primeiro para esse paciente, né? Vai fazer antibiótico terapia empírica, certo? Mas o detalhe que eu queria chamar a atenção era para o volume do soro, né? Então, tentar criar uma correlação aqui entre o volume do soro que a gente faz nesse momento aqui e o soro que a gente faz no paciente desidratado lá com dengue, por exemplo, né? Então, quando a gente tem um paciente com dengue desidratado, ele vai fazer, né, o C, né, o sinal de alarme, o que vai fazer a hidratação intravenosa. Vai fazer 20 ml por quilo a cada 2 horas, né? Ou 10 ml hora. E aqui a gente está aí legal, né? Legal fazer essa correlação, porque no paciente mais grave, em que a probabilidade dele evoluir, né, para um descontrole mais severo ali da tensão arterial, né, descontrole mais severo da vasoconstricção arteriolar, é muito mais maior, né? Muito mais provável que isso aconteça com esse paciente que está mais grave, né? Que a tempestade citocínica que aconteça com esse paciente aqui seja maior. E aí a gente está fazendo aqui uma infusão. Bom, isso aqui é minha conjectura, né? A gente está fazendo aqui uma infusão com soro fisiológico com mais fluido, né? Então vai fazer 30 ml quilo soro fisiológico e lá na dengue a gente vai fazer 20 ml quilo. Vou seguir aqui para a questão 4. É bom a gente criar esse tipo de entrelaçamento, né? Sempre ficar tentando relacionar
coisas de diferentes condições para a gente poder guardar tudo na devida caixinha. Aqui vem para mim uma questão bem simples também, com uma ideia que chama a atenção e eu gosto dela. Paciente de 44 anos com IMC de 33, certo? Ele é um paciente obeso, porém não tem sintoma, fez glicemia de jejum 107, 110. Bom, 107, 110 aqui já é corte, né? Um pré-DM que a gente tem que tomar alguma decisão aqui, né? Esse paciente tem que segurar, tem que melhorar, fazer atividade física, enfim, tem que adotar medidas não farmacológicas e adotar com firmeza para ele não desenvolver diabetes mellitus, né? Então a gente vai ter que discutir bem, né? Conversar bem com esse paciente, entender o que ele consegue fazer, o que ele vai poder entregar para nós, para a gente melhorar juntos ali a condição dele. E aqui um outro detalhe é que a mãe é portadora de DM, né? Então ele tem fatores de risco, né? Tem uma idade já que para essa condição já é uma idade em que ela vai surgir ali mesmo, né? Tem a glicemia em jejum elevada e a mãe, só que ainda não é corte para diabetes, e a mãe é portadora de DM2. O que a gente faz? Bom, o que ele tem? Diabetes mellitus? Não, né? Ele tem pré-diabetes, ele ainda não entrou no corte do diabetes mellitus. Mas a gente pode tomar duas decisões aqui de fato, né? Dieta hipocalórica e atividade física ou iniciar metformina, né? A gente tem determinadas indicações e aí depois a gente vai dar uma olhada lá no Anki na carta que fala sobre isso, né? As nossas indicações para iniciar metformina. Porém, o detalhe em relação ao início ou não de metformina a despeito da dieta hipocalórica e atividade física, né? De iniciar com essas medidas, é que a gente pode iniciar metformina nesse paciente. Pode. Não deve. Né? Então, não necessariamente ele vai começar a metformina. Pode, mas não necessariamente. E aí é arbitrado ao médico, né? Julgamento clínico ali. Se eu estou observando e acredito mais fortemente que aquele paciente não vai seguir, ou na nossa conversa ele me dá indícios de que ele não vai conseguir desenvolver bons hábitos, dieta hipocalórica, atividade física. No meu serviço a gente não tem todo aquele esquema de apoio com nutricionista, por exemplo, né, com que seria maravilhoso aqui para esse caso, ou por exemplo um psicoterapeuta ali para ajudar o meu paciente nesse sentido. Faz sentido a gente iniciar a metformina logo de cara, né? Não exclui a necessidade dele fazer dieta hipocalórica e atividade física, eu preciso orientar nesse sentido, mas encaixa fazer a metformina mais rapidamente. Vamos passar então para a quinta questão. Questão que incomoda bastante aqui, né? Questão de um diagnóstico difícil, mas eu coloquei justamente para isso, para dar uma fixada aqui. Então, mal-estar, mialgia, paciente jovem, mal-estar, mialgia, cefaleia e febre há 2 dias, exantema maculopapular de evolução centrípeta. Né? Esse é o detalhe aqui, né? Essa é a palavra-chave que vai fazer a gente pensar no diagnóstico específico, que é a febre maculosa brasileira, né? Pela Rickettsia, e a gente vai fazer o tratamento com doxiciclina, né? Bicho estranho, penso sempre em doxi. Então esse é o detalhe aqui dessa questão, né? É bom a gente falar em voz alta aqui, eu falar, a gente fala como se estivesse com a galera. Falar em voz alta aqui para fixar um pouco melhor. E a 10ª questão, que na verdade eu nem queria ter colocado, né? Só mais para dar os 10 minutinhos do vídeo aqui, né? Então a gente tem um lactente 9 meses, que tem um quadro, uma síndrome respiratória aguda aqui há 2 dias, com febre, enfim, tosse, conjuntivite, coriza nasal. E a gente olha e tem um racho cutâneo eritematoso morbiliforme. Né? Essa questão me incomoda um pouco. A questão pergunta qual diagnóstico é a conduta. Né? Pelo meu estudo e nas cartas que eu salvei, agora eu fiz algumas modificações. Rubéola é que apresenta mais esse racho cutâneo eritematoso morbiliforme, mas tá bom que para clicar em rubéola aqui, para diagnosticar rubéola, eu dependo, né? Eu estou esperando aquela afetação ganglionar importante, né? Uma bola, né? Rubola, né? Uma bola, uma afetação ganglionar retroauricular importante. O tratamento de fato seria com sintomáticos mesmo, né? Então eu coloquei essa carta mais para fixar essa ideia de que racho cutâneo eritematoso morbiliforme, sem as afetações que me ajudariam a pensar em rubéola, eu vou pensar em sarampo, né? E aí a única medida aqui que a gente tem
que pode ajudar no sarampo é o uso de vitamina A mesmo, né? Então a gente vai fazer sintomáticos e vitamina A, segundo o OMS. Beleza, finalizadas 5 questões, né? É isso aí. Boa sorte no seu caderno de erros de hoje.